dia a todos. Bom dia. Amigos, simpatizantes da doutrina de amor e de fé. Essa doutrina que nos faz acordar a cada dia e ter uma certeza de um dia diferente, para que possamos fazer um futuro diferente de nossas vidas, que aqui estamos a passar e a evoluir a cada momento, nesse período tão conturbado desse planeta onde nós vivemos e habitamos, e que buscamos, com esse processo, fazer de nossas almas espíritos diferenciados e que possamos ser um dos mensageiros do Pai e do amor, através da união e da fraternidade que deve existir em todos nós. Todos nós sabemos das nossas próprias responsabilidades, e essas responsabilidades estão no seio profissional, estão no seio familiar, no círculo de amizades que proporcionamos em nosso dia a dia, enfim, em toda a nossa vida existencial. E nós sabemos que não estamos aqui para um breve passeio, ou que estamos aqui há pouco tempo sem ligar para as consequências de nossos atos e das nossas ações. Devemos utilizar a capacidade que nós temos da parte intelectiva ou intelectual para que possamos aprimorar a cada dia a dedicação aos nossos estudos, para entendermos realmente quem somos nós, espíritos errantes que estamos de encarnação em encarnação, buscando esse aprimoramento do qual já falei, através da senda da perfeição. Mas o aprimoramento e as nossas dificuldades estão quando encarnados estamos. O espírito passa por uma zona de conforto e que deve constantemente relembrar através dos estudos, da dedicação, do diálogo fraterno, da união da casa espírita, da união dos amigos, do diálogo que deve existir entre todos para esse nosso aprimoramento, para recordar as nossas ações em que devemos a cada dia. Portanto, Allan Kardec nos traz esse mestre leonês, a doutrina de amor e de fé, e que faz com que a cada dia possamos ler um pouquinho mais do seu Evangelho, aplicar dentro de nós mesmos, para que a gente possa viver melhor, em busca da felicidade relativa de que todos nós buscamos aqui. Ai, Matias, mas é tão difícil a minha vida. Olha como é quão difícil todas as nossas vidas. Nós temos dificuldades que são as mais variadas, e essas dificuldades, amparadas no Evangelho de Jesus, nos dão o refrigério da alma, que faz com que entendamos quem somos nós, de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, por que nós estamos aqui, e porque muitas vezes sofremos tal e qual, e o meu amigo parceiro muitas vezes não tem. A doutrina de amor e de fé é importante para o crescimento de todos nós, mas ela não nos fará sermos diferenciados pela escolha. Ela nos fará fortes e fortalecidos quando as tormentas vierem, para que a gente possa suportar as nossas inquietudes e intranquilidades e sabermos rumar a nau junto ao Pai Celestial, que nos ampara a todo dia e que nos protege sempre. Pois através de Allan Kardec, essa doutrina que nos consola a cada dia, encontraremos o refúgio necessário para que a nossa alma se encha de amor, se encha de fortalecimento, e que possamos entender que essa vida é apenas uma passagem de poucos anos para a nossa própria evolução. E sabendo disso, vamos buscar em Allan Kardec os ensinamentos que são necessários ao nosso dia a dia, ao aprimoramento de cada um de todos nós. Hoje em especial, vamos recordar, para fazer uma reflexão, do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, pois eles serão os herdeiros da terra. E Kardec busca, através da compilação de muitas mensagens que foram feitas naquela época, na decodificação da doutrina, e nos pega através de uma mensagem que nós temos em São Mateus, que vai de capítulo 5 até o capítulo 22, e que ele começa nos orientando o seguinte detalhe: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo seu juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado ao juízo. Por estas máximas, Jesus faz da brandura e da moderação, da mansuetude e da afabilidade, a paciência, uma lei. Veja, meus irmãos, uma lei. Condena a violência, a cólera e toda a expressão descortês que alguém possa usar contra o seu próprio semelhante. É claro que a intenção atenua ou agrava essa falta, mas que pode uma simples palavra revestir-se de tão gravidade que mereça ser tão severa a sua reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir a relação entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, como lei primeira de todo o cristão. O que dizer Jesus quando cita: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo que recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido as do céu? Se fôssemos interpretar na própria lei o significado, ao invés, essa é a maior possibilidade que nós temos, a interpretação das Escrituras, e não a própria escrita, que muitas vezes a letra mata, nós verificaríamos que seria uma incoerência nós, ao pé da letra, largarmos todos os nossos bens materiais para viver ao lado de Jesus. Não foi bem isso que Jesus quis dar a conotação, a interpretação, o raciocínio que nós devemos manter, pois seríamos um fardo mais pesado para a sociedade, seríamos alguém a mais a ser tratado, cuidado, e nós saberíamos que dependeria de muita ação, de muita gente bondosa, de muito amor no coração. Isso agravaria e muito a própria qualidade do planeta. Jesus apenas recomendou que podemos ligar a esses meios materiais que nós não demos tanta importância quanto aos primeiros bens, que são os bens espirituais. Quis dizer que os bens da terra podem ser assambarcados pela própria violência, por aqueles que também são violentos, em prol dos prejuízos daqueles que são bandos e pacíficos, que a estes faltam muitas vezes o necessário, ao passo que outros faltam-lhe o supérfluo. Quando a humanidade se submeter, vejam bem, meus irmãos, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. Ah, esse egoísmo. Será que Allan Kardec se preocupou, através do seu mentor São Luís e de toda aquela pleiade de espíritos que preparou a codificação, interpretar essa simples palavra chamada de egoísmo? Pois ele é muito bem claro: quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual é o meio de destruir-se o egoísmo? E foi respondido a ele: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem ainda está muito mais próximo da sua origem e não pode libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social e a sua educação.
O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral, vos dará sobre o vosso futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e a crença, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade, da persona, do indivíduo. Ele pensa muito mais nele do que no seu próximo. Eu posso parar o meu carro na frente da entrada de um portão e pouco me importar que alguém tenha ali que sair ou adentrar. Eu posso parar na vaga do idoso, porque a mim apenas me compete a minha existência, pouco me importa com o meu semelhante. Eu posso parar numa vaga de um deficiente, das suas deficiências naturais, e pouco me importar com isso. Eu posso apenas falar de mim, e pouco me importar com o que o meu semelhante pensa. O meu egoísmo estará muito mais enraizado na minha matéria, mostrando que longe estou da minha evolução espiritual e muito próximo ainda, preso aos meus liames materiais. Ora, repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Aquele que entende aquilo que Allan Kardec nos trouxe, para a certeza de uma vida futura, na existência da vida após a morte, pode ter a certeza que esta lacuna que vivemos encarnado, muito pequeno está, com a nossa imensidão e ao infinito onde buscamos. Que esse processo, individualizado pela matéria, pouco importa com a nossa evolução que buscamos, a grandes passos na obra do Pai e do amor. Destruindo essa importância individual, ou pelo menos reduzindo as suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmo e não ele. É levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E este pensará menos em si, quando vir que os outros pensaram também nele. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e moralizadora do contato. Em face do atual transbordamento do egoísmo, é preciso verdadeiramente virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhecem. Quando nós descobrimos, meus irmãos, que a finalidade maior nossa é para a nossa alma querida, para o nosso desprendimento material e nossa ascensão espiritual, não busquemos os aplausos e as conveniências mundanas. Façamos por nós mesmos. Façamos pelo nosso estado de consciência, querida irmã Francisca, onde nós estudamos e buscamos conhecer, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E as láureas, os aplausos, o não reconhecimento, pouco nos importa. Se nos enche a alma de tranquilidade e harmonia pelo ato que realizamos, destituindo o materialismo, implantando a espiritualização do ser, que neste novo século reina, para que possamos fazer a transição planetária de modo segura e de modo consciente. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. A esses, sobretudo, está reservada
a felicidade dos eleitos, irmão Rodolfo. Pois, em verdade vos digo que, no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo, será posto de lado, e sofrerá pelo abandono a que será relegado. Essa foi a mensagem de Fenelon. E a gente vê que esse vício que nós possamos provocar em nós mesmos, que é a lei mundana, que está arraizado dentro do nosso ser material, ela pode ter uma forma de transformação. Nós temos a segurança e a certeza disso. E os irmãos espirituais nos colocam dentro da codificação. E Kardec continua. Dentro da instrução dos Espíritos, no próprio capítulo 9, ele fala da afabilidade e da doçura, que nós devemos levar em conta, pois a benevolência para com os nossos semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz essa afabilidade e essa doçura. A atenção deve ser dada a muitos, cuja fingida bonomia não passa de máscaras para o exterior, que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que não as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, muda em dardos peçonhentos quando estão por detrás. A essa classe de seres, muitas vezes tiranos domésticos, fazem a mesma sofrer o peso do seu orgulho e do seu próprio despotismo. Como dizia minha querida avó, pela sua simplicidade, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Como é que nós somos? Nós somos o que expressamos, nós somos o sorriso, ou nós podemos ser a cisânia. Nós somos o amor, ou podemos ser a incompreensão. Nós somos a lei da evolução, ou poderemos ser o marasmo e o estado de letargia que vive o espírito em nós mesmos. Nós elegemos o nosso próprio ser a caminhar por essas sendas em que nós chamamos de vida. Portanto, a afabilidade e a doçura, elas estão presentes junto de nós e podemos melhorar a cada dia. Mas não basta que nos lábios manem leite e mel, se o coração ainda encontra o verdadeiro eu, onde muitas vezes só há a hipocrisia. Segundo Lázaro, esses se enganam, os próprios homens, esses não enganam a Deus, e terão que prestar contas do seu próprio estado de consciência quando retornar à pátria espiritual. Por isso que Kardec nos alerta sobre a paciência que veremos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Meus irmãos, para muitos de nossos conhecidos, se ousássemos aplicar uma frase como essa, poderíamos ser muitas vezes incompreendidos. A dor é uma bênção que Deus nos envia, ou envia aos seus eleitos. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado pelo Deus. A caridade material dada ao semelhante é a mais fácil de todas, porém outra muito mais meritória: perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho a serem instrumentos para o nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. As incompreensões existem, as intranquilidades existem. A doutrina nos faz forte, ela nos dá o subsídio para que possamos entender
das dificuldades que todos nós temos para enfrentar o mundo terreno em busca do mundo espiritual um pouquinho mais leve e com menor encargos, com as nossas notas promissórias pagas por este período encarnatório. Pelo caminhar, muitas vezes, com muitos espinhos e alfinetadas que a essa vida nos dá, se nos atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são muito mais numerosas do que as dores, e o fardo nos parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. As dificuldades existem, vamos esquecer as dificuldades, vamos evitar propagar aquela lei de intranquilidade, o nosso padrão vibratório sempre elevado, esquecer de reclamar das coisas e agradecer a Deus pelas oportunidades. Aonde nós vivemos um momento que muitas vezes o nosso pensamento batendo na mesma tecla da intranquilidade, da conversa malsã, daquele comentário menos digno, das incompreensões, só falar dos erros. Onde é que estarão os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos são a nossa porta de nossa alma. Ele que nos dá a certeza dessa imantação que temos quando chegamos a um local qualquer. Quando no Centro Espírita Meimei nos colocamos nesse domingo maravilhoso de luz, de harmonia, aqui encontramos amigos encarnados maravilhosos que nos sorriem, que nos faz ter a alegria e a paz interior, e sentimos a toda a influência dessa espiritualidade de uma maneira calma e fraterna, aonde nos abraça. É assim que devemos nos predispor. Como é que estão os nossos pensamentos, meus irmãos, durante o nosso dia? Nós estamos na fala da incompreensão, na fala das coisas ruins, ou estamos tentando lembrar de Jesus e todas as suas dificuldades, aonde até a expulsão dos vendilhões do templo teve que ser executada? Aonde estão os nossos pensamentos, que muitas vezes vaga de uma maneira intranquila, e a cada sol renasce a oportunidade de termos um estado de consciência diferente? Este sim, que será o nosso próprio elo, a nossa própria evolução. A confiança em Jesus, o nosso modelo e o nosso guia, ele deve ser constante. A Ele que possa nos dar o apoio para seguirmos adiante em nossa jornada terrena. Porém, nós devemos sim a uma organização, pois ninguém consegue o seu próprio crescimento se não se organizar. Portanto, Kardec nos relembra da obediência e da resignação. São duas virtudes companheiras da doçura, e muitos erradamente, veja bem, as confundem com a negação de sentimento e da vontade. Observem bem, meus irmãos, a obediência é a razão, é o consentimento, da razão. A obediência é o consentimento da razão. Se somos contratados por uma empresa, o nosso trabalho profissional deve ser executado e temos remuneração para isso. A nossa consciência é de executarmos as nossas atividades com a razão e conhecimento de que temos. A resignação é o consentimento do coração, daquilo que está dentro de nós, daquilo que nos impulsiona, daquilo que muitas vezes não paramos para ouvir o nosso espírito interno a gritar, pela necessidade do nosso autoaprimoramento. O indivíduo que é fraco, ele não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta
não podem ser obedientes. A presença de Jesus na sua época foi para dar freio salutar aos demandos, fazendo brilhar o sacrifício pessoal e a renúncia carnal tão materializada naquele período em que citamos. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude e do vício, que tem de salvar ou tem de perder. Observem bem, segundo Kardec, a virtude, a atual geração, é a atividade intelectual, e o seu vício, a indiferença moral. Muitas vezes avaliamos pelos noticiários que a vida está sendo muito vilipendiada, procrastinada, na sua essência maior, banalizada, muitas vezes por um par de tênis, muitas vezes por um pequeno meio de comunicação que chamamos de telefone, por uma camisa, por um óculos. E não conseguimos ainda entender a grandiosidade da evolução de que somos chamados a cada dia a resgatar de um nosso passado, que muitas vezes não foi laborioso, e muitas vezes deixamos à margem aquilo que nos propusemos em outras paragens, em outros lugares. É necessário, sim, atentar à lei do progresso, que a humanidade está a caminho para a conversão deste mundo que já citamos, de provas e de expiações, ao mundo de regeneração. Só que toda resistência orgulhosa terá que, cedo ou tarde, ser vencida. E a cólera? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos aborrece. E aí, o que acontece? Sucede a cólera. E ao se analisar a origem desses acessos de cólera, que se perde a razão e o sangue frio, muitas vezes encontramos o orgulho ferido, que faz repelir os mais ponderados conselhos, gerando a impaciência, muitas vezes origem de contrariedades que são tão pequenas, pois não analisa o homem, que nada resolverá, e pelo contrário, somente para ele, o cálice do veneno, quando tenta pelo ódio matar o outro, alterando a saúde e comprometendo até a sua própria vida, sem dizer no ponto fundamental, que é tornar a vida dos seres que estão ao seu lado menos felizes. A cólera, meus irmãos, a raiva desentecida, muitas vezes que alguns a utilizam, não sabe as consequências advindas pelo espírito que o torna doente, pois a doença, muitas vezes ela não existe. Ela existe sim, o espírito doente de suas ações, e que faz refletir no seu lado material todas as consequências. E nós sabemos bem disso, quais são todas essas consequências a nível de saúde. A cólera não exclui, isso é bem verdade, certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática do muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pelo domínio de si mesmo. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera, ao contrário, ao contrário à caridade e à humildade cristã. O ser humano muitas vezes tem a falsa ideia de que não é possível se reformar. A própria natureza
e se julga dispensado de empregar os esforços para corrigir os seus próprios defeitos. Muitos dão desculpa da sua natureza que os fez desta forma, e ainda uma consequência do seu orgulho que encontra enraizado nas suas próprias imperfeições. Compenetrai-vos, meus irmãos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que se queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso, a lei da evolução. Como cita nesse texto Hahnemann, que nos traz essa importante informação. Meus irmãos, a relembrança de Kardec nos traz cada dia, em cada capítulo, um dia diferente. Um dia que pode ser de luz, de paz, de amor e de fraternidade, contanto que nós nos dispusermos a fazer com que a nossa vida seja um pouco diferente. O vício, ele pode existir, mas nós podemos lutar contra esse vício, qualquer que seja, em qualquer situação. E Jesus, o Divino Mestre que nos ampara, que é o governador deste planeta, Ele não nos desampara, está presente a cada dia, e temos a certeza disso. Pois se ocorre conosco algo de indiferente que buscamos o atenuar e não conseguimos, nós iremos passar por esse processo, mas amparados nos desígnios do Pai, que elegeu o seu Filho, Jesus, a nos trazer as informações da existência da vida após a morte, das condições necessárias à evolução moral e espiritual de cada um de nós, estaremos um pouco mais fortalecidos e consolados por aquilo que passamos, pelos momentos em que vivemos, e agradecendo ao Pai, muitas vezes, essa dorzinha danada de doer, que nos faz refletir, que nos faz recapitular, que nos faz buscar na oração um momento diferenciado para a nossa própria evolução. E dessa forma, meus queridos irmãos, estaremos buscando, quem sabe um pouco mais, um degrau na ascensão, para que a gente possa entender esse lado belo, para que a gente possa, cada dia, no novo nascer de sol, a certeza de uma mudança que estará breve dentro de nós, que todas as ações estão guardadas em nossa consciência e que possamos buscá-la através da oração e do amor perante o próximo, levando sim a caridade material, muitas vezes em primeira mão, e depois levaremos a caridade espiritual, o consolo, o amparo, a luz divina que está dentro de nós, pois foi dito: vós sois deuses, e acrediteis nisso, pois possamos fazer a diferença em nosso círculo familiar, de amizade profissional, pois a nossa psicosfera será contagiante a todos aqueles que estão ao nosso lado, e teremos a certeza de uma vida diferente, pois bem-aventurados são os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra instantânea que estão vivendo neste momento de luz e de fraternidade. Queridos irmãos, que possamos neste momento cerrar os nossos olhos na matéria para sentir Jesus que nos ampara e nos protege através dos enviados da casa de Meimei. Que possamos todos vibrar em uníssono neste momento maravilhoso, aonde o Pai nos dá certeza de estar conosco, pois Ele mesmo nos orienta: quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei, fortalecendo o espírito de cada um, as designações do alto e a vontade de remodelar
o nosso espírito endividado e forasteiro de outras épocas a seguir o rumo do amor, da paz e da fraternidade universal que nos une quando estamos juntos com o Pai no momento em oração. Agradecendo a Ti, Jesus, agradecendo a todos os amigos protetores do bem e do amor, a nos guiar pela senda da perfeição, fortalecendo o nosso espírito ao caminho do bem, impossibilitando que a nossa alma possa cair nas armadilhas que são para lobos, e que possamos sim, querido Pai, passar a todos os momentos pela própria luz divina, amparada pelo seu amor. Muita paz a todos vocês, meus irmãos. O meu muito obrigado.